Estamos aqui com Jomara Fernandes. Ela trabalhou durante 20 anos como consultora, executiva, terapeuta, e ela fundou uma empresa que facilita a conexão do propósito individual e o propósito das empresas. É uma bio muito grande e o seu propósito é fazer do mundo um lugar com mais propósito. Jomara, muito se fala em propósito, né? Eu acho que teve um boom, né, dessa palavra propósito. Pessoas que diziam que aquilo era uma modinha, mas a gente não tem uma informação muito clara sobre o que é, né? O que de fato, como a gente pode fazer, ou como e por quê. E eu acho que tu, como essa especialista em propósito, eu acho que tu consegue explicar um pouquinho o que é teu propósito, como é. Muito bom, então vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui inaugurando esse podcast com você. Muito bom. E espero que seja um bom papo aqui para a gente, que um bom papo para os seus ouvintes, que eles reflitam um pouquinho sobre propósito. E sim, de fato, propósito passou, vem com um cheirinho de moda. Um dia desse eu ouvi que propósito é um dos Zeists, nem sei se a palavra é assim, a palavra alemã, que fala sobre o espírito do tempo, né? Qual o cheirinho, o que está acontecendo aí no mundo? E uma das tendências era propósito. E a gente até tem um artigo no nosso blog falando sobre isso. Sim, é uma tendência por vários motivos. Depois, se quiser, a gente pode até entrar nesses motivos que fazem propósito ser uma tendência hoje em dia, mas que ele tem ainda dois caminhos. A gente pode aprofundar na questão do propósito e viver uma vida, um mundo com mais propósito, e pode realmente tornar isso uma moda e deixar passar. Eu acho que estamos no momento de fazer essa escolha. E essa escolha é de cada um, essa escolha é de cada profissional que começa a se conectar com essa questão do propósito. LinkedIn era o que mais ainda se fala muito, né? Popularizou muito. E na pandemia também, né? Que as pessoas ficaram meio desacreditadas, as pessoas ficaram sem propósito realmente, né? Que muitos saíram do trabalho e tal. Então, sim, tipo, vamos primeiro entender por que propósito entrou nessa moda, né? Começou uma procura, começou uma necessidade pela questão do propósito, e isso vem pelo avanço tecnológico, isso vem pelas mudanças de paradigma que a gente está passando, isso vem pelo momento de que a humanidade ela está envelhecendo mais, então tem mais pessoas que precisam, né? Aquele velho modelo de eu estudo, depois eu trabalho e depois eu vou viver minha aposentadoria, ele não existe mais, ele não se sustenta mais. Hoje a nossa vida ela é dinâmica o tempo todo, tem a história aí do VUCA, do Bunny, então, tipo, as coisas estão acontecendo muito rápido, não tem mais um padrão que a gente siga, e aí as pessoas começaram a se conectarem, tipo, beleza, e qual é o meu propósito? Só que aí vem uma questão muito interessante que é, tá, mas e o que é mesmo propósito? Porque se a gente perguntar para 10 pessoas diferentes sobre propósito, cada uma vai dizer uma coisa diferente. E tá tudo certo nisso, porque no fim das contas, propósitos, se a gente procura aí em toda a literatura, a gente vai achar várias definições diferentes. A começar pelo termo, pela palavra. Quando a gente vai no dicionário, a gente tanto acha propósito como um objetivo, como acha como uma razão, como um motivo. Se é um objetivo, eu ir até a cozinha tomar um copo de água pode ser um propósito. Se eu olho o propósito como objetivo. Mas se eu olho como razão, eu tenho esse olhar um pouquinho mais profundo. E se eu penso meu propósito de vida, meu propósito pessoal, o que eu estou fazendo aqui? E aí é mais profundo ainda, né? Não combina com o objetivo, porque senão, no dia que eu atingir aquele objetivo, posso morrer porque já está feito Sim. aqui o que eu vim fazer aqui. Não é uma meta. Não é uma meta. Não é uma meta. Para a gente,
Um objetivo é um objetivo, uma meta é uma meta, Uhum. mas propósito não. A gente tem a nossa definição clássica de propósito, que é propósito é a expressão da singularidade de um ser ao se desenvolver e prosperar, ao mesmo tempo que contribui para o meio que faz parte. E sendo a expressão da singularidade do ser, a expressão é a nossa forma de estar no mundo. Nossa forma que a gente fala, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente expressa. E expressa o quê? A singularidade. Quando a gente olha para a singularidade, não é o que papai e mamãe diz, não é o que a sociedade diz, não é o que eu acho que deveria fazer por algo que eu escutei externo. É realmente o que esse meu ser, né? Como é que ele melhor se expressa no mundo? E esse melhor se expressa no mundo é como é que eu me desenvolvo e prospero. E como acreditamos também que não estamos sós, que somos pontos em uma grande teia, esse desenvolver e prosperar, ele implica em, de alguma forma, contribuir para o meio. Não é um desenvolver e prosperar enquanto eu Uhum. tô nem aí para o meio, é fazer essas duas coisas juntas. Então, hoje, a gente trabalha com propósito nesse sentido. Tipo, seja o Nicolas da forma mais inteira Sim. possível. Ah, então eu posso. Ok, já sei qual é a declaração do meu propósito, agora eu estou 100% conectado com o meu propósito. Não, você vai passar a vida inteira se conectando com o propósito. Propósito, como não é uma meta, também não é uma meta. Cheguei no meu propósito, agora eu sei. Uhum. Beleza, saber é ótimo, mas vamos lá, a gente vive propósito no dia a dia. Eu costumo dizer que propósito só tem um tempo e um lugar, que é aqui e agora. E assim a gente se conecta com o nosso propósito. Que aí vai muito no autoconhecimento, né? Também, que é uma coisa que nunca termina, né? cem Só por cento. termina no dia que você morrer. É isso. Isso. E principalmente, assim, por que isso, né? Por que autoconhecimento não termina nunca? Porque a gente está sempre mudando. Nem nosso organismo, ele é mais o mesmo. De 7 em 7 anos, todas as nossas células do nosso organismo inteiro foram renovadas. Imagina o que acontece com a gente, o que a gente pensa, com as pessoas que passam pela vida da gente, as ideias que mudam. O meio, né? Então, Tudo. O meio que você está o inserido. meio, tudo, as experiências, como você reage a Uhum. cada experiência. E que bom que seja assim, porque se você está há 10, 20, 30 anos agindo da mesma forma, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa. Olha para isso, olha para isso, Mas, e Giovana, exatamente é autoconsciência, autoconhecimento e autoconsciência. e para aquela pessoa que está meio perdida, que tá não sabe, nem acredita na ideia de propósito. Ela acha que aquilo ali é uma bobeira. Como é que a pessoa pode se inserir naquilo? Ela querendo, né? Primeiro passo, mas A primeira questão é essa, é querer. Eu digo o seguinte, eu tenho até uma pergunta que o pessoal fica assim, eu digo, você acha que propósito é fundamental? E aí as pessoas, como normalmente estão falando comigo, né? A pessoa que trabalha com sim, propósito dizem, sim. sim, é fundamental. Aí eu digo, não. Ah, Em que aspecto, né? Eu digo o seguinte, ok, mas eu não acredito nada disso. Beleza, você está bem? Você está bem? Você está emocionalmente legal? Você vê sentido para a sua vida? Você tem um ânimo de estar na vida? Você se sente indo para algum lugar, seja que lugar for, mas você está inteiro, você está presente. Se você estiver ótimo, não precisa de uma declaração de propósito, não precisa de nada disso. Uma declaração de propósito, você se conectar com o seu propósito, vai te ajudar exatamente quando o dia não estiver tão bom, quando as coisas não estiverem acontecendo tão bem, quando você não souber que decisão uhum. tomar, quando você tiver com aquela sensação que às vezes a gente fica daquele ratinho, naquela roldana, correndo, 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 correndo e não sai do Sim. lugar. Por Então, que que eu estou para fazendo isso, isso, né? Por que que eu ainda isso, estou fazendo isso? exatamente isso. Uhum. Quando a vida vai acontecendo coisas e vai se repetindo e repetindo, a gente olha assim e faz, nossa, por que isso está de Uhum. novo acontecendo comigo? Então, para isso, é muito importante a gente
saber qual é o nosso propósito e buscar estar conectado com o nosso propósito, porque ele vai nos dando guia, ele vai nos ajudando exatamente nesses momentos em que a gente se sente perdido, e aí vai direcionando. E o ser humano, ele tem uma necessidade, isso não é papo viajandão, é papo científico mesmo. O ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir realizado, de sentir que está realizando alguma coisa, da mesma forma que está junto, né, com a necessidade dele de se desenvolver. De crescer, É né? a nossa força, a energia evolutiva mesmo. Então, esse desenvolver passa por essa questão do propósito, para a gente perceber esse crescimento interior. Com a minha experiência própria, eu vejo que, como autoconhecimento, né, nunca termina. Com as experiências, com você vai testando, né, se é aquilo mesmo, isso daqui, então deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ele muda drasticamente ou ele vai se adaptando? Ou ele vai dar água pro vinho? Vamos lá. O propósito, quando a gente olha para o propósito, a gente olha para uma essência, né? Vamos pegar aqui como exemplo, o meu propósito: fazer do mundo um lugar com mais propósito. Essa é a razão pela qual eu busco fazer as coisas, pela qual eu vivo. No fim das contas, é isso. Ah, Gilmara, então você vive para o seu trabalho? Não, porque isso não é só meu trabalho. O meu trabalho é ajudar as pessoas e as organizações a se conectarem com o propósito delas. Nesse momento eu estou trabalhando. Mas quando eu estou conversando com um amigo, quando eu estou com minha filha, quando eu estou com meu namorado, quando eu estou na vida, em outros papéis, eu também estou vivendo o meu propósito. Só que em cada um fazendo coisas diferentes. Nesse sentido, o meu propósito não é algo que eu faça, ou pelo menos não é só algo que eu faça. O que eu faço no trabalho é o meu trabalho, que no meu caso está conectado com o meu propósito. Mas é algo que eu faço. Então, sendo a minha essência, como é que minha essência está nos diversos papéis que eu desempenho, então não muda. Eu posso ter ajustes, eu posso observar, assim, um pouquinho mais, eu posso ver um detalhe que eu não tinha visto, eu vou fazendo ali pequenos ajustes. Tá? Né? Então, o propósito, ele permanece, porque é a essência. O que muda são as formas que eu me conecto com o meu propósito. Se hoje eu me conecto com o meu propósito, né, uma das principais formas no meu trabalho, através da Purpose Mining, eu posso amanhã me conectar com o meu propósito num canal de podcast, conversando com um amigo, né? Trocando ideias, né? Pode ser. De diversas formas, de diversas formas. Se eu achar que eu vou fazer uma bolacha, um biscoito, e que isso ajuda o mundo, fazer o mundo com mais propósito, pode ser, sabe? Porque o que está atrás do propósito é essa intenção, é essa razão, é essa essência. O que eu faço é um outro ponto, é como é que eu vou me conectar com ele. Então, o que eu faço pode mudar, muitas vezes, pode mudar drasticamente, mas a minha essência permanece. Gilmar, eu estava vendo um vídeo teu no YouTube que tu fala que propósito é para quem aguenta. Para quem aguenta. É como você falou, na rotina você tá ali, às vezes até no seu propósito mesmo, você se questiona, né? Você questiona o seu próprio propósito. E ele, às vezes, ele é maior do que isso, que você continua, né? É para quem aguenta por uma simples razão. Ele está no desenvolver e prosperar. E o desenvolvimento, ele não acontece assim sempre na nossa zona de conforto. Aliás, o desenvolvimento acontece na nossa zona de desconforto, porque quando a gente está na nossa zona de conforto e o nosso organismo ele é feito para economizar energia, ou seja, ele é feito para estar na zona de conforto, a gente não precisa pensar uma coisa diferente, não precisa fazer nada diferente, não tem aquela motivação. Então, o nosso organismo
físico quanto a nossa psique, ela se desenvolve com pequenas doses de estresse. A gente necessita dessas pequenas doses. E essas pequenas doses são pequenas doses, né? O que acontece é que nossa vida é tão louca e tão estressante que a gente está sempre numa alta dose de estresse. E aí isso não proporciona um desenvolvimento. Mas pequenas doses de estresse proporcionam sim. Então, quando a gente percebe qualquer coisa do meio, a gente tem uma leitura e aí tem duas possibilidades. Isso pode me levar ali para um conforto, né, tal, isso é uma oportunidade ou isso é uma ameaça. Mesmo que aquela, aspas, ameaça possa ser uma oportunidade depois, mas, tipo, num primeiro momento vai me exigir algo. Então, é assim que a gente vai vivendo o propósito. É sempre que a gente opta por, beleza, venha, seja lá o que for, e eu vou me conectar um pouquinho mais. E isso no dia a dia é aquela firmeza. Às vezes é muito mais legal ir aí para Fortaleza e ficar na praia, assim, só naquele solzinho gostoso e esquecer todo o resto da vida e deixar para lá. Só que a vida ela vai dizer, tá, beleza, show de bola, muito bom aí passar esse tempinho, mas vamos lá que tem outras coisas na vida. E aí é esse acordar e seguir, acordar e seguir, acordar e seguir. Então, sim, manter-se conectado com o propósito é um exercício de autenticidade. E permanecer nessa autenticidade, é a gente estar autoconsciente. Eu até gosto de brincar com a questão do autoconhecimento e o autoconsciente, porque parece que o autoconhecimento a gente tirou uma foto. E aquela foto é uma foto estática, mas o autoconhecimento é estar atento o tempo todo. E aí é esse exercício de perceber onde é que eu estou sendo coerente, onde é que eu estou sendo incoerente. E vamos ser incoerente muitas vezes, mas é esse ajuste. E aí esse ajuste, ele nem sempre ele é confortável. Às vezes a gente precisa, né, conectado com o propósito, tomar escolhas que não são as mais confortáveis. E tá tudo certo nisso. Tem o exercício de fé, tem o exercício de determinação, tem o exercício de constância. Então, assim, realmente não é um mar de rosas. E, ao mesmo tempo, pelo menos para mim, é o que faz sentido. É o que me faz crescer, é o que faz eu olhar assim para as atitudes, olhar para o lado, que é o hoje, e olhar para trás, que é o que já passou, e fazer, uau, tudo Sim. isso faz sentido e está muito coerente. Eu tenho pensado muito em o que no meu possível eu vou deixar aqui dessa minha presença na Terra, nesse universo, né? Tá muito ligado a isso também, né? Totalmente, totalmente. E, inclusive, o propósito tem pessoas que falam dele ou como uma causa que eu defendo, que eu vou lá e me empenho e dedico minha vida àquela causa, ou a um legado. O legado, ele tem uma sutileza que eu gosto de chamar a atenção, é que o legado, às vezes, é uma forma do ego não morrer. Algumas vezes, quando as pessoas dizem, quero deixar um legado, que as pessoas lembrem de mim, nananana, nesse caso, parece muito mais, que também está tudo certo, não tem problema nisso, é só a gente dar os devidos nomes. Parece ser muito mais uma forma de eu vou me manter vivo, né? Aspas, depois que meu corpo deixar essa terra. Mas outra forma da gente pensar no legado é como é que minha existência pode ser o mais proveitosa possível para mim e para esse planeta que está aqui me dando esse suporte, para essas pessoas em que eu estou compartilhando vida, né? Como é que isso pode ser mais proveitoso? E aí eu acho que essa forma de olhar legado é linda, né? Como é que eu passo por algum lugar deixando flores, deixando... exatamente. Isso é lindo, porque isso implica também na presença, isso implica em a gente olhar para a vida assim, minuto a minuto, e celebrar
essa coisinha que a gente chama de vida, que é tudo, né? Tipo, é tudo. Tem tudo de maravilhoso, tem um monte de coisa não maravilhosa, mas é vida, é o pulsar. E como é que eu aproveito esse pulsar da melhor forma possível? Isso eu acho lindo, eu acho que isso é viver propósito, sim. Eu posso até, se eu vivo isso sem uma frase, tá tudo certo, porque eu tô aqui Uhum. conectado com o presente. Isso também é viver propósito. Mas, Gilmara, o propósito, ele tá muito ligado ao trabalho. Todo mundo trabalha, né? Então, é uma Isso. forma de você colocar sentido no que você faz. Bom, eu digo o seguinte: por que que todo mundo liga propósito a trabalho? Onde é que a gente passa, no mínimo, 8 horas do nosso dia? Mesmo os autônomos, trabalhando, Sim. porque a gente passa muito tempo dedicado ao trabalho. E o trabalho, embora hoje está legal, porque hoje está passando por um momento de ressignificado do trabalho, né? Durante muito Uhum. tempo, o trabalho, ele simplesmente só significava essa troca de uma força de trabalho por uma remuneração. Sim. Mas hoje, principalmente com tantos autônomos e as pessoas também não querendo mais simplesmente serem, Uhum. né, Pagas, né? venderem o seu Só. tempo, o seu maior bem é o tempo que a Uhum. gente tem, a nossa vida. Então, ressignificar. E aí, nesse ressignificar o trabalho, eu vejo o trabalho como aquilo em que eu ponho minha energia para transformar algo. Uhum. Então, eu pôr minha energia, eu pôr minha vida, seria bem bom que eu fizesse isso em algo que faça sentido para mim. Então, nesse sentido, na hora que eu ponho minha energia em algo que está ali alinhado com o meu propósito, tem uma qualidade diferente. Imagina, tipo, eu conto muito essa história. Eu tava. Minha filha tinha acabado de nascer, parto cesariano e tal, e com um mês eu estava lá precisando lavar as roupinhas dela e lá sentindo pena de mim. E daí deu um estalo, eu disse, não, eu não estou lavando roupa. Eu estou amando a minha filha neste momento. Uhum. Essa atitude que eu estou tendo é de amor. Mudou tudo. Uhum. A ação continuava, o comportamento continuava exatamente o mesmo. Eu estava lavando a roupinha dela. Mas na hora que eu entendi que eu não estava lavando uma roupa, mas que eu estava amando, né? Era uma atitude de cuidado com aquele Uhum. bebezinho, Sim. mudou tudo. Então é isso, o propósito não muda o que a gente faz, muda o sentido daquilo que a gente está fazendo. E isso é realmente muda tudo. Que aí muda tudo internamente, muda tudo externamente. Uhum. Sempre tem aquelas pessoas mais resistentes, que negativas, que não acreditam, né? Que enfim, como é que tu, como a profissional com experiência nisso, como é que tu faz para dar uma volta nisso? Tem como ou é só a pessoa mesmo que toma a iniciativa? Só a pessoa. Só a pessoa. Bom, esse é o nosso começo de história, né? A gente se conheceu trabalhando, mas você é o nosso grande parceiro Purpose Mining. E no jogo, todo jogo ele foi construído, né? O nosso jogo que ajuda as pessoas a se conectarem com aspectos do propósito dela. Todo jogo ele foi construído dando o protagonismo para a pessoa. Porque se não for ela que queira se conectar com o propósito, não vai ninguém. Eu gosto muito de uma parábola, uma passagem da Bíblia que diz que Jesus estava lá curando, e aí alguém soube, e aí foram levar o cara. Foi bem difícil o doente chegar lá. E aí, depois que finalmente o doente chega, aí Jesus olha para o cara e diz: Queres ser curado? E aí, putz, o cara passou um monte de coisa para chegar até ele. Como é que Jesus tem a cara de pau de perguntar isso? Mas é isso. Se a pessoa não quiser, nem Jesus, não tem jeito. Então precisa querer. Eu não acredito em propósito. Tudo certo. Segue tua vida e tá tudo certo. O importante não é eu acredito ou não acredito, eu quero ou não quero me conectar com o propósito. Se conecta com você. Se você se conectar com você, com a sua verdade interior, de uma forma coerente, congruente, sem impactar negativamente o meio, eu acho que é uma forma de viver o propósito também. Eu não gosto de engessar e transformar propósito em mais um motivo de angústia.
porque hoje, né, o seu podcast tem essa pegada de saúde mental. A gente está muito adoecido, estamos uma sociedade muito adoecida. Se a gente começar a falar de propósito, como é o seguinte, olha, você só vai ser feliz se você tiver seu propósito, é mais um motivo de adoecimento. A gente não precisa de mais um. A gente precisa de tranquilidade, a gente precisa de autenticidade, a gente precisa de se olhar, se conectar, se apoiar uns aos outros. É isso que a gente precisa de verdade. Então a gente não precisa de mais um motivo para mais uma angústia. Então, não é uma carteirinha de identidade que você tem que ter uma, né? Obrigatoriamente. Não. E puxando o ponto que tu falou, das pessoas ficarem angustiadas, porque elas veem que aquilo tá, né? Alguns têm, alguns mostram com mais intensidade, olha, tenho isso daqui, né, e tal. Aí o outro se sente, né, inferior, um trabalhador que tá lá só pagando as contas, né? Fica ansioso, porque, né, ele não consegue, não sabe como. E como é que a gente sabe que a gente está próximo? De viver o propósito, né? De estar conectado com o propósito, é isso? Ou de saber do propósito? Qual o propósito? De saber. Porque aí é o primeiro passo, né? Você saber, depois você tem um período de conexão, né? E eu acho que de validação. Sim. Tu acha que tem isso? Esse período de... Não sei de validação. Eu acho que é conexão. Conexão, eu acho que é, né? Conexão. Porque o conexão é a vida inteira. O período de conexão com o propósito é a vida inteira. A vida inteira tá ali meio que testando a gente, ver se realmente permanece conectado com o propósito. Mas vamos pegar uma pessoa que está ali trabalhando, que precisa trabalhar, precisa daquele salário, e começa a se angustiar porque, poxa, está todo mundo aí falando de propósito e eu não trabalho com propósito e tal. Eu costumo dizer o seguinte: se a gente parte do princípio que propósito é alguma coisa que faz bem para mim e faz bem para o externo, que faz bem para o meio no qual eu estou, é como se eu tivesse com um palito de fósforo aceso. Quando eu tenho um palito de fósforo aceso num ambiente muito, muito escuro, aquela luz é tudo, concorda? Né? Tipo um palitinho de fósforo, mas se o ambiente está muito escuro, é tudo. Você faz de tudo para que ele não apague, né? Sim. E se eu tenho um palito de fósforo num ambiente muito claro, aquilo ali não é quase nada. Então, tipo, a gente pode viver o nosso propósito em qualquer tipo de ambiente. Né? A gente vai trazer a nossa melhor parte em qualquer tipo de ambiente. Então, essa é a conexão. Eu não preciso estar no emprego perfeito, até porque eu não acredito, pelo menos eu não acredito que exista. Eu não preciso estar no emprego perfeito, eu não preciso estar na empresa perfeita, eu não preciso estar com o salário perfeito, eu não preciso estar... Enfim, a vida não precisa estar perfeita para eu estar vivendo o propósito. A vida é isso, a vida é o que é, né? Tipo, não tem o que falar dela, ela é o que é. O que acontece é como a gente lida com isso. O propósito é essa atitude interna de lidar com a vida. Então, eu posso sim ter o meu trabalho, que eu dependo dele, que eu preciso ir trabalhar porque eu preciso daquele salário, mas eu posso entregar o meu melhor. Eu posso entregar o meu melhor na minha ida até o trabalho, na minha volta até o trabalho, com os meus colegas de trabalho, com a atividade que eu estou fazendo, e aí continuar. O que eu chamo a atenção para isso? Com outras atividades também. Eu não diria nem ou com outras atividades, eu diria e com outras atividades, né? Tipo, relacionadas ou não ao meu trabalho. O que eu chamo a atenção para um aspecto? Só perceba se o ambiente que você está não está ferindo os seus valores. Porque quando está ferindo os seus valores, isso é outro ponto de adoecimento. Aí, se estiver ferindo os seus valores, procura outro. Procura outro para, né, que fira menos. O que a gente precisa olhar é isso. Não estar em ambientes tóxicos, não estar em ambientes que firam os nossos valores. E se precisar muito estar,
como é que você pode se blindar disso? Como é que você pode melhor estar nisso, né? Mas, tipo, por vontade própria, não fique em lugar nenhum que fira seus valores, porque isso é um motivo de adoecimento. Gilmara, tem o livro, o autor do livro Sapiens, né? Que ele tem outros livros, Homo Deus. Eu até peguei o Sim. nome dele aqui, é o Yuval, né? Harari. É Ele isso. fala muito que as novas tecnologias elas estão nos conhecendo melhor do que nós mesmos, né? Cada vez mais. A gente vê aí, né? Chat GPT. E esse papel do autoconhecimento, ele fica cada vez mais evidente, né? Que a gente precisa assumir esse papel de ser humano, né? De, tá, eu tô aqui, eu preciso pelo menos ter saber quem eu sou, saber ter pistas, né? O próprio Harari, no livro dele, 21 lições para o século XXI, ele tem um capítulo que fala sobre sentido. E neste capítulo ele chama muita atenção para a gente observar e olhar para as nossas ficções, né? Olhar para o que a gente acredita, olhar para as nossas crenças. Outro teórico muito interessante, que é o autor da biologia da crença, que é o Bruce Lipton, ele fala que tem duas perguntas que a gente precisa fazer. O que é a vida, né? O que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Três. O que é a vida? Como é que eu cheguei aqui e como eu tiro o melhor proveito disso? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, a partir dessas perguntas, a gente encontra nossas crenças basais. E no fim das contas, a nossa vida ela está muito embasada no que a gente acredita. E o que o Harari chama a atenção é tipo, fica ligado que isso é crença, isso é o que você acredita, que pode ser diferente do que o outro não acredita. Eu digo que a gente fazer um esforço de reconhecer as nossas crenças, escolher, tipo, depois que a gente reconhece tudo como crença, a gente pode dizer, olha, essa daqui é legal, essa aqui faz sentido, eu vou continuar com essa. O que eu faço? Como é que eu acho aqui a minha congruência? E é afrouxar as crenças. Na hora que a gente afrouxa as nossas crenças, a gente está trazendo um autoconhecimento mais real, mais presente. E está trazendo o protagonismo. Na hora que a gente faz isso, a gente fica menos passível de estar no automático, que é no automático que a gente pode ser uma presa fácil, que a gente pode ser facilmente manipulável. Manipulável pelas tantas mídias que hoje existem, manipulado pelos tantos algoritmos que existem, que ficam escolhendo o que a gente vê nas redes sociais, ficam escolhendo o que a gente assiste, fica escolhendo o que a gente ouve, fica escolhendo a vida pela gente. E agora com a inteligência artificial também, né? Então é manter esse olhar crítico para as crenças que estão aí, as nossas e as que estão. Eu acho que essa é a forma da gente se manter humano, se manter como protagonistas da nossa vida, protagonistas nesse sentido de tipo, ok, tudo é crença, tudo, a minha, a do outro, tudo crença. O que é que eu escolho acreditar? E aí a gente ir formando isso, porque isso vai trazer para a gente uma consciência maior. E não esquecer que sim, que existe uma indústria de dados, existe uma indústria. Existem as indústrias que, desde que o ser humano começou a viver em comunidade, as manipulações acho que também começaram, né? Então, é estar atento para a vida do jeito que ela é. E não observando para a gente não nos deixar levar sem esse olhar crítico, sem essa observação atenta, sem essa autoconsciência. A gente começou falando disso, né? Do autoconhecimento, da autoconsciência, sem essa autoconsciência. Tem umas etapas que você precisa, tipo assim, preencher, né? O que eu faço de bom, é alguma coisa assim, né? O que eu pago para fazer. É esse o que eu faço de bom, que eu sou pago para fazer, eu acho que vem do Ikigai. É uma metodologia também muito, muito, muito bom. Ela É uma é forma, milenar, né? né, do Japão. Uma... É uma forma entre tantas formas. O que é que quais são as perguntas que a gente responde, né? Como é que eu me identifico? E esse identificar tem uma questão interessante, porque, tipo, eu me identifico, mas eu não sou isso, né? Eu sou
alguma outra coisa. Como é que eu me identifico para entender quais são os papéis importantes para mim, como eu me identifico, como eu gostaria de me apresentar, como eu gostaria que as pessoas me reconhecessem. A partir disso, quais são minhas virtudes? E aí, entendendo virtude, o que é que eu tenho em mim? Tenho um pouco e desenvolvo em mim, tenho essa consciência de desenvolver em mim, de que eu faço o bem, o bom, o belo ou justo para o outro. Então, a virtude tem essa característica. É algo em mim que eu utilizo e desenvolvo para o outro. Quais são meus valores? E neste momento a gente não está falando em valores morais, a gente está falando o que eu valorizo, e a partir do que eu valorizo é o que vai pautar minhas decisões e ações. Quais são as minhas necessidades? Porque necessidades a gente também percebe que é um aspecto do propósito, o que é que, a partir das nossas necessidades, a gente começa a correr atrás das nossas necessidades. Então é importante a gente saber quais são as nossas necessidades para a gente separá-las do nosso propósito. Então, quais são minhas necessidades? Quais são minhas dores? Que as dores, para a gente acredita que as dores, elas estão intimamente ligadas ao propósito. Aliás, acreditamos que propósito é um processo de cura, onde eu me curo, Sim. E essa minha cura, esse novo eu que surge a partir dessa cura, começa a reverberar no mundo, impactar. E aí vem uma nova onda. E assim vai. Quais os meus comportamentos? Aqueles meus comportamentos mais padrão. E quais as minhas competências? Quando a gente mapeia esses aspectos e a gente consegue juntá-los de forma congruente, aí a gente pesca dali, pinça dali o propósito consolidado. Aí fica fácil da pessoa perceber, né, se perceber em um propósito. E é muito importante dizer que não é o jogo, não são os facilitadores, não é um terceiro que vai trazer o propósito da pessoa. O propósito ele só pode ser encontrado em um único lugar, que é dentro de cada um. Então, ele vem de dentro de cada um, ele vem dessa percepção, mas completamente de dentro de cada um. Como é ser essa pessoa que faz do mundo um lugar com mais propósito? Como é isso? É um ser humano normal que chora, que tem raiva, que Tem tem ranço. alegria, que tem felicidade, que tem orgulho, que tem arrogância, que tem tudo que qualquer um ser humano tem. É completamente normal. É um propósito grande, é um propósito lindo, é um propósito que sim, que me motiva e que é extremamente desafiador também. Imagino. Mas principalmente é um ser humano igualzinho a todos os outros que está aqui nessa vida buscando curar suas próprias dores e ser um ser humano que reverbera de alguma forma positiva aqui nesse nosso planetinha. Essa história vem quando eu comecei a olhar para processos e procurar os objetivos dos processos. Processo que a gente está fazendo, né? Processo de trabalho. E aí, na hora que começa a olhar para esses objetivos, né? Para que eu faço isso? Por que eu faço isso? Qual o valor que eu gero nisso? Essa pergunta ela foi aprofundando para mim. Eu comecei a fazê-la em todos os aspectos da minha vida. E aí, em algum momento, me deparei com um conteúdo sobre propósito, e quando eu deparei, é isso que eu estou procurando. É propósito. Aí achei o nome, né? Achei o nome daquela inquietação. Além disso, né, andando um pouquinho mais para trás, eu fui uma criatura que eu morei. Bom, eu já perdi essas contas hoje, eu já não tenho mais os números, mas é tipo assim: morei em 6 cidades diferentes, me mudei no mínimo umas 20 vezes de casa, de emprego, sei lá quantas, esse foi mais ainda, talvez uns 30 aí nesse tempo de vida, de área diferente de tudo. E em algum momento eu descobri que toda essa trajetória foi buscando uma coisa: propósito. Sim. Então, assim, por isso que eu digo, propósito está ligado diretamente ali a uma dor, a um incômodo, alguma coisa que está interna. Então, a pergunta-chave foi: como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso me desenvolver? Como é que eu posso prosperar sendo eu mesma?
Como é que eu posso estar na vida sem precisar fingir que eu sou outra pessoa? Sem precisar fingir valores que não são meus? Sim. Como é que eu posso crescer sendo só Jomara? Só Jomara. A única coisa que eu queria era isso, ser Aham. Jomara. Sim. Como? E aí, para mim, essa resposta ela é respondida via Ser, propósito. Se conecta com o seu propósito e faz desse ser o melhor que você ser a consegue. Jomara na sua maior essência, né? Na essência da essência. Eu acho que ser Completo. Tu no, acredita na nisso? Ser autenticidade. Isso, completude. acredito no completo, acredito na completude como uma utopia, né? Como um caminho a Uhum. seguir. E é isso, porque, tipo, sempre, como a vida está dinâmica, sempre vai ter um pedaço para completar, um pedaço para completar, um pedaço para completar. Então, eu acho que esse caminho de buscando juntar os seus pedaços e se conhecer e se integrar cada vez mais, acho que essa é a grande beleza da vida. E ir se achando, e ir se encontrando, e ir integrando tudo isso. Eu acho que quando a gente integra os nossos pedaços, a gente fortalece essa teia de, de seres aqui nessa terrinha. E por isso que a gente vai fazendo. Por isso que o mundo com mais propósito é isso: é um mundo em que não existe diferença nenhuma entre Jomara e Nicolas, não existe diferença nenhuma entre Jomara e a Kali, que está aqui no meu colo, que é a gatinha. E, tipo, a gente está conectado. A gente tem diferenças em ações, a gente tem algumas diferenças, mas está todo mundo conectado. E qualquer coisa que aconteça com um vai ter um impacto com o outro. Então, acho que a grande questão é se a gente se vê como seres conectados. Ninguém está aqui largado, solto no vácuo do universo. O que é a vida? Nossa O que é a Senhora, o vida que é a hoje, né? vida? Porque Não é maravilhosa essa pergunta, maravilhosa. Acho que a vida é uma oportunidade. Tem o Viktor Frankl, né, um sim, teórico já tem. falecido, Ele tem o livro né, do que ele. do Sim, campo sim. de concentração, isso. Ele diz que a pergunta que a gente faz não é o que a vida tem para mim, é o que eu tenho para a vida. E ele também diz que somos seres espirituais, né? O ser humano é um ser espiritual. Então, para mim, a vida é a oportunidade da gente experimentar essa dimensão aqui, o que a gente está vendo. É experimentar esse papo legal, é experimentar aqui um bichinho Experiência, peludo, né? gordo, que solta pelo no meu nariz, é experimentar como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou modificar o mundo. Então, a vida, para mim, é uma grande oportunidade da gente experimentar e crescer com isso, né? E crescer, e crescer. Eu acho que a vida tem um pulso desse desenvolvimento, desse crescimento, que nos leva para a colaboração, que nos leva para essa integração, para esse entendimento que ou a gente se junta no sentido de aprende a conviver nessa complexidade, ou o negócio vai ruir. Excelente pergunta para terminar. Pois é isso aí mesmo. Oi, Gilmara, eu agradeço demais a tua participação aqui. E eu espero que você continue nesse seu propósito, que é muito lindo, é, sim, inspirador, encantador, se ajudando e ajudando o próximo. Onde a gente pode achar a tua consultoria, teu jogo? Como é que a gente faz? Podem seguir o nosso Insta, Vou colocar aqui @GamePurposeMining, embaixo. né? Se você Uhum. consegue deixar aí embaixo. E o nosso site, que é o purposemining.com.br. Também tem muita informação. No Insta tem lá nos nossos links da bio, tem o nosso WhatsApp da empresa, então, tipo, manda mensagem, conversa, bate papo. A gente disponibiliza uma das formas de fazer do mundo com mais propósito, a gente acredita que é compartilhando conteúdo. Então, a gente tem muito conteúdo gratuito, tem no nosso blog, tem no Insta, todo dia sai textão lá no Insta e LinkedIn. Então a gente tem assim, vai lá e utiliza, e lê, e faz o que quiser. E quando quiser entrar em contato e jogar um pouquinho também, vamos lá que a gente está
A gente vai estar de braços abertos esperando todas as pessoas que queiram se conectar com E o vocês propósito. fazem. E quero mega. E vocês Pode falar. fazem para individual e para as empresas também, né? Isso. Porque do jeito que a gente conversou aqui hoje muito sobre propósito basicamente individual, mas as organizações também têm um propósito, né? Quando a gente olha para aquele monte de pessoas juntas, empenhando esforços, qual é o propósito Que daquela esforço é esse, né? organização? Que esforço é esse? Que esforço é esse? E dentro dessa complexidade, né, que é a nossa teia social, os nossos sistemas, todos eles, a gente precisa necessariamente começar a se conectar com o propósito. Então, a gente também faz esse trabalho com as empresas, que é o propósito organizacional e como a gente vai alinhar esses propósitos, né, o propósito pessoal de cada um com o propósito da organização. Falou em propósito, a gente está lá. E assim, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada aqui por essa inauguração. Grande estilo. Que traga muitos bons frutos. Traga muitos bons frutos e estamos aí. Quando precisar falar de novo, vamos falar de tal coisa. Vamos falar de tal coisa. Com certeza. Pois, Gilmara, muito obrigado. Tá e bom. A você que ficou aí acompanhando, muito obrigado, valeu e até mais.